Então vamos lá, escutamos a música, já entramos no clima, que hoje a gente vai falar de casa, da nossa verdadeira casa. Vamos lá? Prontas? Vamos começar então. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, da raiz de todos os nossos problemas. Onde que começa a confusão? Onde que começam os nossos problemas na vida e no relacionamento? Lembrando sempre, as duas coisas caminham juntas. Vida e relacionamento caminham juntos. Então vamos lá. Eu quero começar essa live de hoje falando pra vocês, contando uma história que aconteceu comigo para poder falar pra vocês, explicar essa questão. Eu fiquei imaginando a melhor forma de explicar e ia contando essa história que aconteceu comigo. Bom, quando eu tinha ali uns 16 anos, 16, 17 anos, eu fiz a gente chama aqui em Goiânia de um encontro de jovens com Cristo. Mas era um encontro de jovens, né, bem legal para jovens e tudo mais. E foi um momento muito especial, muito importante para mim. Foi uma das primeiras vezes que eu tive um encontro muito forte, né, com a minha espiritualidade, vou falar assim, não vamos falar de religião, né, mas foi um dos momentos que eu tive um encontro muito forte com a minha espiritualidade, foi muito importante para mim. E no final desse encontro, esses jovens se reuniam todos, né, que tinham participado do encontro, se reuniam todos ali dentro de na quadra, né, era uma quadra de esportes do colégio, e todos esses jovens lá e os familiares ficavam ali nas arquibancadas, né, nas arquibancadas, para receber esses jovens depois desse final de semana todo lá dentro, que a gente ficava mesmo final de semana todo dentro lá da igreja. Enfim. Então, o que acontecia? Presta bastante atenção para vocês entenderem. Os jovens no centro da quadra e os familiares nas arquibancadas, ali para receber esses jovens. E ali era feito tipo era um momento muito importante, que era um momento como se a igreja entregasse esses jovens novamente para suas famílias, para o mundo, né, para o mundo lá fora. E tinha todo um ritual muito importante, onde era dito o nome de cada jovem. E quando esse nome era dito, os familiares todos, né, gritavam. Era aquela alegria, e batia palma, e assoviava. E fazia parte do ritual os familiares levarem cartazes, apito, balão. Era uma festa, entenderam? Então, assim, esses jovens eram recebidos naquele momento como uma festa. Uma festa, né? A família fazia uma festa para receber esses jovens de volta. Acontece que eu lá toda feliz, né? Falei, nossa, minha família vai fazer, né, a festa. Doida esperando a minha vez. A minha mãe sempre foi muito atenciosa nessa parte. Ela sempre foi muito atenciosa em várias outras. Então, assim, eu já esperava algo realmente muito legal. Acontece que quando falaram o meu nome, foi isso que aconteceu. Cri, cri, cri. Um silêncio total. Então, assim, não tinha ninguém da minha família lá pra me recepcionar, não tinha nada. E naquele momento, eu senti uma rejeição e um abandono tão profundo que foi como se tivesse realmente aberto uma ferida na minha alma. Com certeza, naquele momento, gerou-se uma ferida muito forte na minha memória, no meu psicológico, na minha emoção, no meu pensamento. Naquele momento ali, eu senti muito forte a ferida da rejeição e do abandono. Claro que essa ferida já começa muito antes, lá na primeira infância, ou até mesmo quando a gente está na barriga da nossa mãe, ou até mesmo herdada dos nossos ancestrais, mas não vamos entrar nesse ponto não, vamos falar da nossa existência agora, ok? O que acontece? Essa ferida da rejeição e do abandono, ela é a raiz que vai gerando tudo mais que vai acontecendo na nossa vida de dor. Por quê? Porque a gente se sente sozinha,
abandonada, rejeitada, desconectada. É como se a gente fosse um indivíduo sozinho, como se não tivesse ninguém por nós. Outros acontecimentos, com toda certeza, na minha infância, na minha primeira infância, até quando estava na barriga da minha mãe, também geraram esse sentimento de rejeição e abandono. Só que o que eu quero trazer para vocês hoje é que mais para dentro, mais no fundo, existe algo que acontece que gera esse sentimento. E aí eu vou trazer para vocês também o que vai acontecendo depois e como é que acontece a cura. Enfim, continuando a minha história. A Jane tá falando que isso aconteceu com ela, né? Pois é, Jane, todo ser humano, em algum momento da sua existência, lembrando ou não, se sentiu rejeitado, abandonado. Sozinho, tipo, não tem ninguém por mim nesse mundo, sou eu mesmo e não tenho o que fazer. Quem aí já se sentiu assim, sabe disso. Então, o que acontece, gente? Veio, então, naquele momento, foi muito forte essa ferida do abandono e da rejeição. Depois, só pra vocês saberem, quando terminou tudo, que eu já tava assim, né? Pra mim, tudo que eu tinha vivido de maravilhoso naquele final de semana, naquele encontro tão lindo com a minha espiritualidade, com Cristo mesmo, né? Nossa, foi tudo ali, meu mundo desabou, porque eu me senti, né? Eu fui a única jovem que não tinha ninguém lá pra recepcionar. Quando terminou, eu só vi o meu pai me chamando lá num cantinho, muito rápido, né? Vem, rápido, assim, nervoso, anda logo. E aí que eu cheguei perto dele, ele falou assim, vambora pro hospital que sua mãe tá internada. Entendem? Olha, eu tô arrepiando. Vocês entendem que, na verdade, naquela situação, minha mãe nem tinha culpa. Nem minha família tinha culpa. Minha mãe tinha passado mal, tinha tido um problema, inclusive eu, inconscientemente, ainda culpei. Eu fui pro hospital naquele dia, só depois que a gente vai. Quem sabe fazer cura da criança interior, quem já sabe mergulhar na mente inconsciente, fazer cura da criança interior, já sabe fazer isso, mas depois a gente vai vendo. Aí depois eu fui ver o tanto que mesmo sabendo, porque eu fui pro hospital, inclusive dormi no hospital com ela naquele dia, e mesmo vendo que ela tava no hospital, eu ainda assim fiquei com mágoa, fiquei com raiva dela. Alimentei uma raiva dentro de mim, inconsciente, né, gente? Porque consciente eu tava compreendendo. Consciente eu sabia que a minha mãe não podia estar lá, mas inconsciente eu fiquei com raiva, eu fiquei magoada e eu fiquei com aquela ferida de rejeição e abandono. E assim a gente faz na vida da gente. Quando a gente passa por situações, quando criança, por exemplo, né, quantas vezes quando criança, às vezes a mãe tá no banheiro, sei lá, deu uma dor de barriga e demorou um pouco pra trazer a mamadeira. A gente já registra aquilo ali como um abandono, como uma rejeição. Enfim, coisas do inconsciente, exatamente. Então, o que acontece? Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Pra vocês entenderem assim. Depois, né, anos depois, eu fui participar, eu tava me sentindo, passando por muitos problemas na minha vida, e aquela sensação que vocês conhecem, aquela sensação de vazio, de estou sozinha, de não tem jeito, não tem ninguém por mim aqui nesse mundo, aquela sensação ali, sabe aquele vazio, aquele buraco? Que eu tentei preencher de todas as formas no meu casamento, no meu relacionamento, com os meus filhos, mas o buraco tava ali. E anos depois, já, né, bem adulta, fui fazer um retiro, um daqueles meus retiros. E quando eu tava nesse retiro, foi trabalhada essa questão da solidão, do abandono, essa ferida, né, do abandono. E naquele momento houve uma vivência de cura muito profunda, onde a gente mergulhou mesmo em mente inconsciente, mergulhou fundo no inconsciente para fazer essa cura profunda da ferida do abandono. Gente, o que aconteceu, que é o que eu quero trazer para vocês, é que naquele momento, quando começou a trabalhar essa cura, que eu caí de joelhos no chão, eu falava assim, eu estou sozinha. Eu estou sozinha, não tem ninguém por mim nesse mundo. E naquela hora, veio uma voz muito forte, muito clara, e falou, eu escutei claramente isso na minha cabeça. Presta atenção, você que também sente essa ferida. Você que também se sente sozinha, você que também sente que não tem ninguém nesse mundo pra você, por você. Você que também sente abandonada, rejeitada, magoada, ferida. Porque era assim que eu tava lá. E era como se não tivesse solução pra tanta
rejeição que eu tava sentindo naquele momento. Naquele momento, de joelhos, veio uma voz muito forte, e falou assim: você nunca esteve sozinha. Você nunca esteve sozinha. Você nunca está sozinha. E isso ficava se repetindo. Você nunca esteve sozinha. Você nunca está sozinha. E ali eu ia chorando e falando: eu fiquei sozinha sim, eu estava sozinha sim. E a voz ia me dizendo: você nunca esteve sozinha, você nunca está sozinha. Gente, e naquele momento veio à minha mente a imagem desse dia. Por isso que eu comecei contando pra vocês esse acontecimento desse dia. Naquele momento veio a imagem daquele dia. E como foi uma visão realmente que me veio. E naquele momento que eu tava lá dentro daquela quadra e que falaram o meu nome, que foi um momento de uma dor muito grande pra mim. Na hora que falaram o meu nome, a visão veio. Na hora que falaram o meu nome, sabe o que aconteceu? Eu vi, até tirar meu óculos pra falar pra vocês. Eu vi na visão uma multidão de anjos gritando. Sabe assim, como as famílias físicas dos outros jovens estavam lá, e essas famílias gritavam. Assim eu vi uma multidão de anjos gritando e assoviando e cantando e glorificando por aquele momento. Eu nunca estive sozinha. Naquele momento eu tive essa certeza. Eu nunca estive sozinha. Eu nunca estive sozinha. E se naquele momento eles estavam lá, os anjos, os seres de luz, né? A fé de vocês, gente. Se eles estavam lá naquele momento, eu tenho certeza que nos outros todos também eles estavam. Eu nunca estive sozinha. E o que eu quero trazer para você hoje é que você também não está sozinha. Existe e aí calma que eu vou entrar na parte mais ali científica da coisa. Por enquanto eu tô contando essa historinha para vocês entenderem, que depois vocês vão entender porque vai ser o exemplo para eu explicar para vocês tudo isso. Mas o que acontece? Eu nunca estive sozinha e naquele momento eu entendi que eu tenho uma família que também não é só essa família física. Da mesma forma que eu também não sou só essa pessoa física. Da mesma forma que eu não sou só matéria e que tem a minha família aqui também, que é, né, física. Vocês vão entender já já. Mas ali eu entendi que é tudo muito maior do que o que a gente imagina. É tudo muito mais grandioso, glorioso, poderoso do que o que a gente imagina. E que a gente não está só. E que, na verdade, a rejeição, e aí vocês vão entender agora que eu vou começar a trazer para uma parte mais prática e mais teórica da coisa, é tudo falta da gente se reconectar com a nossa origem, com a nossa verdadeira origem. Então agora vamos começar lá. Origem das coisas. A gente precisa entender que nós não somos seres somente físicos. Nós somos, essa parte física, a parte matéria, é uma das nossas dimensões. Quem já me acompanha já viu falando das dimensões do ser. E hoje eu vou falar de 3 dimensões. Nós temos uma dimensão física, que é esse corpo físico, a matéria, tá bom? Temos uma dimensão psicológica, que é o que eu chamo também hoje de dimensão energética. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo psicológico, que é o energético, tá bom? Que são os pensamentos e as emoções, a psique. E nós temos um corpo espiritual. A Dani tá falando, linda, Jane, me emocionei. Jane, foi muito forte. Meninas, foi muito forte. Foi um momento assim que realmente, depois daquele dia, eu juro pra vocês, foi uma cura tão profunda que eu entendi isso que eu vou explicar pra vocês agora. E depois disso, eu nunca mais me senti sozinha. Os problemas depois disso ficaram pequenos pra mim. E olha que eu já passei babados terríveis, assim, que você falar assim, né? Claro, tem coisa pior, graças a Deus, sou grata, né? Meus problemas não são nem tão graves, mas tem coisa grave também que eu passei. Mas assim, depois daquilo, ficou tudo tão fácil de lidar. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha.
E eu sei que é algo muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso que eu, Viviane física, que tá regendo toda essa situação, que cuida de tudo isso. Então vamos voltar lá. Nós somos, então, nós temos que entender que a gente, isso é autoconhecimento profundo. No dia 2, na imersão, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, lembra, pensa sobre isso. Você tem que entender que o seu corpo físico é só uma parte sua. É só uma pequena parte sua. Aqui eu vou dividir para vocês em três áreas. Mas, na verdade, nós somos formados por 7 corpos. São 7 corpos sutis, que é o que a gente vai falar na imersão. Então, aí eu vou aprofundar e vou explicar tudo isso direitinho. Mas agora o que eu gostaria e quero que você entenda é isso. São 3 dimensões. A dimensão física, a dimensão psicológica, que é a energética. Então, a psicológica, pensamento e emoção. E a dimensão espiritual. Existe algo, que a gente chama dentro da Gestalt terapia, que o Heissner fala, que é o nível inter e trans. Existe algo além do que a gente consegue entender com a nossa mente, com a nossa emoção e com o nosso corpo físico. Existe coisas além que a gente não consegue compreender. Então, assim, a gente precisa compreender que existem essas 3 dimensões. Dito isso, o que acontece? Presta bastante atenção. Quando a gente vai tomar esta forma física, viver essa experiência na matéria. Então, quando a gente nasce ali, a gente vem, na barriga da nossa mãe, e ali a gente começa a se formar. Na barriga da mãe, a gente chega, e ali começa a formar a parte física. Quando a gente entra para viver uma experiência física, uma experiência na matéria, quando a gente encarna, quando a gente entra para essa experiência da matéria, o que acontece? A gente entende que houve uma separação do espírito e do energético, entende? A gente entende que houve uma separação. Agora eu já não faço parte mais desse mundo que é o todo, que é indivisível. Eu agora sou um indivíduo. Só que naquele momento, naquele dia, depois com os meus estudos para entender o que aconteceu ali, o que eu entendi? Não houve separação. Houve individualização. Então presta bastante atenção nisso. Nunca houve separação. Houve individualização. Você se tornou um indivíduo, matéria, encarnado, para viver uma experiência de evolução, de aprendizado, aqui nesse planeta, nessa Terra, nesse momento. Para evoluir, para se lembrar de quem é, para voltar para casa, para a origem. Mas o que é importante você entender é que a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, ela tá no mundo espiritual. Aí é quando a gente vem, lá na imersão eu vou explicar sobre física quântica, sobre vibração. A gente vai baixando a vibração e a gente entra no mundo energético e depois vai baixando mais ainda, onde materializa. Então o que acontece? Você nunca houve uma separação, você continua sendo espírito. Só que houve a individualização. Você se tornou também uma parte de você está materializado. Só que a gente não entende isso. Quando a gente tá ali na barriga da mamãe, que passa todas essas feridas de rejeição, que a gente nasce, que a gente vai crescendo, vivendo essas experiências de abandono, de rejeição, de estar sozinha, a gente não entende que nunca houve essa separação. Que, na verdade, tudo ainda é um. Nós ainda fazemos parte desse todo. Uma parte está manifestada na matéria, mas mesmo a matéria ainda faz parte do todo. Gente, usando a palavra Deus, porque é o que eu acredito, mas a gente precisa entender que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, tudo, e hoje a física quântica, falando de energia e falando dessa questão do vácuo quântico, tudo é energia e tudo tem o vácuo quântico. Então, tudo é um. Tudo é nele, com ele. O que muda? A vibração. No dia 2 vai dar para entender melhor sobre isso.
Não era nem meu objetivo entrar nisso com vocês agora. Mas o que eu quero que vocês levem disso daqui? Então, não houve separação do mundo espiritual. A sua parte espiritual, que é conectada com o todo, com a fonte. Então, pensa aí, ó. A sua parte espiritual, nós temos a fonte, que é o Criador, é a fonte criadora, né? Deus que está em tudo, que é em tudo. E a sua parte espiritual tá lá. Ela tá lá. A sua verdadeira identidade ainda está lá na fonte. Só que aí você está vivendo uma experiência física, uma experiência de matéria. E nessa experiência de matéria, a gente acredita que a gente fez o quê? Desconectou, soltou. E dessa crença de que estamos sozinhos é que começa toda a confusão na nossa vida. Então vamos lá. Então, a maior ferida, a grande ferida, que é a raiz de todos os nossos problemas, é a separação. É a gente acreditar que a gente saiu ali do espírito e agora a gente é matéria e a gente tá desconectado. Essa separação aqui, ó, é que é a raiz de todos os problemas. Por quê? Vamos lá na sequência agora. Então, a gente acredita que individualizou, não separou. Uma parte sua se tornou matéria. Então, tem aqui o seu eu superior, que tá lá conectado com a fonte, com outros seres de luz, anjos, do jeito que você acreditar, né? Com toda essa parte espiritual. Então, você tá aqui encarnado. Dessa separação, dessa individualização, o que vai acontecendo com a gente? Quando a gente se separa, vem essa ideia: estou sozinha. Estou abandonada. Sou rejeitada. Entendeu onde nasce a rejeição? A rejeição, na verdade, nasce da separação. Então, quando você se separa, desconecta do seu eu superior, da sua verdadeira identidade que está no espírito, e depois eu vou explicar isso pra vocês. Na imersão a gente vai ver tudo de uma vez, aqui não dá, né? Mas depois eu vou falar pra vocês dos níveis neurológicos, eu vou explicar isso de uma forma bem quântica e científica pra vocês. Mas quando há essa separação, o que acontece? Eu tô desconectado. Gente, o ramo tá fora da videira. Fora da videira a gente seca e morre. Sozinho, entendeu? Aí o que acontece? Você tá se sentindo separado, vem a rejeição. Estou sozinha. Sou rejeitada. Sou abandonada. E por que fica esse buraquinho que nada preenche? Porque só quem pode preencher esse espaço vazio que tem dentro de você, essa verdadeira ferida da rejeição que tem dentro de você, só quem pode preencher esse espaço é você mesma. Entende? É você mesma com a sua verdadeira identidade que tá aqui no eu superior. É a fonte que jorra no seu eu superior e em você. Você é uma com Deus, com a fonte, com o Criador, com a energia do bem supremo, do jeito que você quiser falar, entendeu? Então o seu espírito está ali conectado. Se você ficar encarnado na matéria e desconectada do seu espírito e da fonte, você vai sentir a ferida da rejeição. E essa ferida só vai ser curada quando você fizer o quê? Reconectar. Reconectar com a sua verdadeira identidade, com a sua essência. E você precisa entender que a sua essência é o espírito. Que você não é um corpo físico somente. Não é o seu corpo físico que tem um espírito. A gente acredita isso, né? Eu sei que eu já acreditei assim. Ah, esse corpo físico aqui, aí eu tenho um espírito que anima este corpo físico. Não, na verdade não. Na verdade, você é um espírito e uma pequena parte sua está manifestada neste corpo físico. Isso é muito, infinitamente maior. O espírito é que é a sua verdadeira essência. O espírito é que é a sua verdadeira casa. E é pra lá que você tem que voltar. É pra lá que você tem que reconectar. E esse espírito, ele tá reconectado com a fonte criadora de tudo que é bom, perfeito e agradável. E a cura tá na reconexão. Mas vamos continuar o processo. Da separação, vem o abandono, vem a rejeição, vem esse sentimento de estar sozinha. Aí, desse sentimento de estar sozinha, do abandono, quem nasce? A emoção, que é a grande emoção que é raiz para tudo que é emoção ruim. Medo.
Eu já falei pra vocês, lembra de eu falar, mas vocês não lembram porque esse Instagram é novo. Meu Instagram antigo falava muito disso. Mas lembra de eu falar assim, ó, as emoções, a emoção, o amor é a emoção de vibração mais elevada. Na verdade, o sentimento, vamos usar assim, depois eu explico a diferença de sentimento e emoção. Gente, é muita coisa. Mas vamos colocar, o amor é o que dá fruto de todas as emoções positivas. E o medo é o que dá fruto de todas as emoções negativas, não. De baixa vibração. Eu não gosto de emoção positiva e negativa, porque tudo é importante e tudo precisa ser acolhido, entendido, incluído, pra gente poder liberar e elevar a vibração. Mas olha só, o medo. Então, da divisão, então olha que interessante. Estou separada, estou sozinha, estou abandonada, rejeitada. Buraquinho vazio. Do buraquinho vazio vem o quê? Medo. Que medo. Que medo. Que mundo é esse? Ai, eu tô sozinha nesse mundo terrível. Aí a gente começa a sentir o medo. E do medo, o que vem? Qual que é a sequência? Gente, por isso que eu gosto de quadrozinho. No dia 2 eu já preparei. Tem flip chart, tem quadro, tem tudo pra poder ir explicando isso melhor pra vocês. Mas aí do medo, o que vem? Tá pegando a sequência? Do medo vem algo que a gente chama de instinto de luta ou fuga. Instinto. Então, quando a gente se torna indivíduo, que a gente encarna aqui, que a gente, pega esse corpo físico, vira matéria, a gente já entra no instinto de luta ou fuga. Por quê? Porque a gente sente medo. Se eu tenho medo, ou eu fujo e me escondo, retraio, ou eu parto pra briga, pra confusão. E aí, o que acontece? Raiz de todos os problemas. Entenderam? É aí que começa os conflitos, as desordens, as guerras interiores e exteriores. É aí que a gente começa. Por quê? Porque a gente entra... Olha só, quando eu fujo, que eu tô com medo, eu tô guardando coisas ruins dentro de mim. Quando eu luto, eu tô ferindo o outro e me ferindo na batalha. Entende? Então, o indivíduo, ele entra no instinto de luta ou fuga. Só que, presta atenção, gente, que legal. Se você se reconectar com a sua essência, com a sua verdadeira identidade, com o seu espírito, com a sua parte mais elevada, se você reconectar, você não precisa mais de lutar ou fugir. Você não precisa mais lutar ou fugir. Eu gosto de falar assim, você pode ficar e resolver, sem ter que brigar, sem ter que, guerrear com ninguém, e sem ter que se esconder, guardar, se magoar, se doer. Você fica e resolve. Você não precisa nem lutar, nem fugir. Entendeu, então, de onde vem o grande... Vão colocar nas perguntas aí, tá? Eu já vou responder vocês tudo. Porque esse tema é muito novo, eu nunca tinha falado dessa forma pra vocês. E prepara, que agora vai ser daí mais pra fundo, que nós vamos mergulhar a fundo. Acabou a brincadeira aqui. Vamos falar de espírito, vamos falar de energia e vamos falar... E vocês vão entender, hoje na hora que a gente fizer a reconexão, vocês vão entender esse negócio. E vamos falar de matéria, vamos falar disso tudo. Vamos falar de manifestação, vamos entender esse negócio. Porque a gente precisa entender isso. Então entende que o que aconteceu comigo naquele momento de cura? Naquele momento de cura, quando eu senti, quando foi... Gente, foi uma revelação e uma visão mesmo. Eu vi. Eu vou usar essa palavra, eu fui arrebatada para aquele lugar... Aquele lugar onde eu tinha sofrido aquela dor que tinha me ferido muito. E quando eu me vi naquele lugar que gritou meu nome, que eu já esperava aquela dor, gente, eu ouvi e vi, os anjos gritando alegremente lá, me recebendo para eu voltar pro mundo. Eu não estava sozinha. Eu nunca estive sozinha. E aí eu vou me lembrando de todas as situações que eu vivi, onde eu me senti sozinha. Eu nunca estive sozinha. Eu não estou sozinha. Eu estou na companhia do meu eu mais elevado, do meu eu superior, da minha centelha divina. A gente vai falar disso tudo. Eu estou na companhia do meu eu mais elevado, que recebe e está conectado na fonte criadora de tudo que é. Entende? Então, assim, a gente não tá sozinha.
Então, quando você tá desconectada, quando você tá fora da sua essência, fora de quem você realmente é, quando você tá desconectada da sua verdadeira identidade, vem medo, lembra, guarda isso daí. Se você estiver fora, vem rejeição, abandono. Da rejeição e do abandono vem o medo. Do medo vem luta ou fuga. E aí começa o quê? Problemas, guerra, confusão. Agora, se você se reconecta, você sabe que você não tá sozinha. Gente, é lindo sentir isso. Por isso que eu preciso falar pra vocês. Eu preciso gritar. Eu já gostava de falar, mas depois que eu vivi, entendi tudo isso, eu preciso falar pra vocês. Gente, eu não tenho mais medo. E olha que eu... Claro, né, gente? Tô falando assim, mas tem situações que ainda são novas pra mim. E quando eu vejo, eu tô no indivíduo, na personalidade, tô esquecendo da minha essência. Claro, não. Tamo junto, no barco aí, na jornada, que eu ainda tenho muita coisa pra viver. Mas se eu tivesse só no espírito, não tava aqui mais não, tá, gente? Tava encarnada mais não. Já tava, ó, só lá em cima, só lá nas quintas dimensões, curtindo a vida. Não é o caso, estou aqui. Então, tô também. Mas o que acontece que eu percebo, que eu quero trazer pra vocês? Quando você compreende isso e logo, mesmo que venham situações que te trazem medo, insegurança, rejeição, abandono, e logo você lembra de quem você é, conecta na fonte, conecta no seu eu superior e aquilo ali flui, eu vou resolver. Eu vou ficar e resolver. Eu não vou lutar e eu não vou fugir. Eu escolho ficar e resolver. E é isso que vai acontecendo com a gente vai tendo coragem de ficar e resolver. Por quê? Porque você não se sente mais tão frágil. E é isso que eu quero que cada uma de vocês compreenda. Que toda mulher que me segue, que eu puder alcançar, compreenda. Você não tem noção do seu poder. Você não faz ideia do poder que você tem. Do poder que você tem na sua casa. Do poder que você tem na sua família. Do poder que você tem com os seus filhos. Do poder que você tem com o seu esposo. Com o seu companheiro. Gente, nós somos muito poderosas. A gente tem o poder de mudar tudo na nossa casa, na nossa família. Mudando quem? A gente. Fazendo o quê? Reconectando. Reconectando com a sua essência. Olha, você é luz. É isso que eu quero trazer pra você hoje. Você precisa lembrar quem você é. Você é um poste, eu gosto dessa comparação, dessa metáfora. Você é como um poste de luz. Um poste, imagina um poste com uma luz muito forte, muito poderosa. Só que esse poste esqueceu quem ele é, esqueceu para que ele nasceu. E ele nasceu para iluminar. E aí esse poste foi se ferindo porque ele acha que ele tá sozinho, mas na verdade a luz dele vem o quê? Da energia. Entendeu? Ele nunca ficou sozinho, porque a luzinha dele tá acesa. Por quê? Porque ele tá conectado ali na energia, né? Lá na hidroelétrica. Vamos, energia eólica, que agora é mais sustentável, né? Mas entendeu? Esse poste está recebendo a luz. Ele é com a luz. Ele é uma centelha da luz. Só que esse poste esqueceu que ele é. E ele foi passando por dores, problemas, sofrimentos, mágoas, rejeições, abandonos. Aqui nesse mundo de indivíduo, de personalidade. E ele ficou ferido. E é como se esse poste tivesse todo tampado de poeira e de sujeira. Imagina que cada mágoa, cada tristeza é poeira, é sujeira. E aí esse poste ainda tem luz. A luz tá lá. Só que ela tá coberta de sujeira, não tá iluminando. Então o que a gente precisa fazer? Reconectar na fonte para que da fonte venha essa energia pura de amor, que eu vou falar pra vocês ainda, do sol o amor existe, e essa energia pura de amor que vem da fonte, do seu eu superior junto com a fonte, ela vai derramando, e ela vai lavando, e ela vai dissolvendo, e ela vai libertando toda essa sujeira, limpando toda essa sujeira, que está no seu corpo energético, olha que legal, entendeu? Vai vir lá do seu espírito, do seu eu superior e da fonte, vai lavar o seu corpo energético, que são seus pensamentos, que estão cheios de crenças limitantes, bloqueios aqui. As suas emoções, que também tá cheio aí de emoção negativa, pensamento gerou emoção, criou bloco energético de coisa ruim. Por que você criou coisa ruim? Porque você tá fora da fonte.
Quando a gente cria fora da fonte, quando a gente cria só com o corpo energético, com a personalidade, com o ego, a gente cria coisa ruim. A gente cria karma, quem gosta de falar assim. Agora, se a gente conecta na fonte, a gente limpa tudo isso, a gente cria dharma. Entendeu? Então, o que que acontece? A cura para você sair de todos esses problemas, de toda essa luta e fuga, é justamente você se reconectar com a sua essência. Como que faz isso? É isso que a gente vai fazer junto aqui. Entendeu? É isso que as transmutações fazem, é isso que a gente faz quando a gente entra em silêncio. Lá no dia 2, na nossa imersão, eu vou explicar pra vocês essa questão de por que o silêncio te conecta. Você vai entender o que que acontece quando você faz silêncio, aí o que que acontece com as suas ondas cerebrais e como que isso te leva a conectar com o seu espírito. Você vai entender tudo isso no dia 2. Enfim, deixa eu ver um pouquinho. É isso, vocês entenderam? É isso que eu queria trazer hoje. Resumindo o básico, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, que eu queria que ficasse gravado no coração de vocês. Então, olha só. O problema está na separação. E a mensagem de hoje é: você nunca esteve sozinha. Você não está sozinha. E você tem uma parte sua, que é a sua maior parte, que é a sua verdadeira identidade, que está conectado na fonte, que está conectado, que é a sua essência. E você só tem que voltar para lá. Quando você voltar para lá, os problemas vão ser resolvidos, tá? Não vão desaparecer, não. Não é que você vai reconectar e, tipo assim, de repente, acabou todos os problemas. Não. Na verdade, quando você reconectar, lembra? Você vai parar de lutar ou de fugir e vai ficar e resolver. E vai superar e crescer, superar e crescer, superar e crescer. Quando você vê, você já tá de novo vibrando lá em cima, vibrando no espírito e pronta pra voltar pra casa. Entenderam? Dúvidas? Me falem aí as dúvidas de vocês, que eu vou responder. A Jane falou: estou amando, que lindo. Não é lindo isso? Entendeu, gente do céu? É bom demais saber que a gente não tá sozinha. Acabou o desespero, acabou dor, depois que a gente entende que a gente não tá sozinha. E que existe algo muito maior. Se a gente não está enxergando agora e tá doendo, esse eu superior e a fonte sabem onde estão as respostas, o que a gente precisa aprender. A gente só precisa confiar. A Jane tá falando instinto de preservação. Exatamente. Jane, instinto de preservação. Esse é o instinto de luta ou fuga. É o instinto de preservação do indivíduo. Então, quando a gente está separado do todo, quando a gente se sente individualizado, separado, a gente entra nesse instinto de luta ou fuga. Por quê? Porque eu preciso me defender. Eu preciso me defender de alguma forma e tá tudo bem. Não tô dizendo, não, agora então você tá dizendo que a gente não precisa mais do instinto. É claro que precisa. Enquanto matéria, enquanto seres encarnados, a gente precisa. É essencial para nossa preservação, né? O instinto de sobrevivência. Só que quanto mais você vai se conectando com o espírito, você vai conseguindo usar menos esse instinto, deixando ele para a hora certa. Porque, por exemplo, instinto de luta e fuga é para a hora o quê? Que aparece uma onça na sua frente, né? Aí você vai na fuga. Eu vou na fuga. Se você vai na luta, eu que não vou. Eu saio correndo mesmo. Enfim, deixa esse instinto de preservação para um momento que realmente precisa dele. E o problema é que quando a gente tá no relacionamento com o nosso companheiro, ou com os nossos filhos, ou no trabalho, você tá usando luta. Ou tá usando fuga. E você tem que parar de usar esse instinto. Você tem que ficar e resolver. Esse vai ser o novo instinto. O instinto do ser evoluído. Tem o instinto de preservação do indivíduo, que é necessário. E vamos dizer que tem o instinto do ser evoluído, né? Que é o instinto de ficar e resolver. Eu não vou lutar e eu não vou fugir. Eu vou ficar e vou resolver. Entenderam? A Denise, eu me fecho. Meninas, vai colocando aí as dúvidas de vocês pra eu ir respondendo. Me emocionei, imagino. Deu arrepios. Coisas inconscientes. Na Rita entrou aí, que linda. Entenderam? Tem alguma dúvida pra gente fazer a nossa transmutação? Nenhuma dúvida? Vamos fazer nossa transmutação, então? Então, levem isso pra vocês. Deixa eu ver aqui.
Jane, Vivi, eu passei por uma situação que até hoje não entendo. Foi uma sensação muito boa, de muito êxtase. Parecia que eu fazia parte do ar. Me sentia muito leve, muito feliz. Jane, é isso que acontece quando a gente aprende a se conectar verdadeiramente com a nossa essência, com o nosso espírito. O que acontece? Falando de uma forma mais quântica, você elevou sua vibração. Quando a gente eleva a vibração, a gente pode alcançar níveis que a vibração está tão elevada que a gente tem a sensação de voltar lá para o campo espiritual, de voltar para o campo energético, entendeu? Então, com certeza aí, quando você viveu, quando a gente medita, quando a gente aprende a meditar, a silenciar a mente de forma profunda, a gente vive experiências extraordinárias. Por quê? Porque a gente acessa essas outras dimensões do nosso ser. A gente acessa essa dimensão energética e a dimensão espiritual. É isso que você deve ter vivenciado, com certeza. E, gente, eu vou falar pra vocês, Jane e outras, se preparem, porque agora eu vou contar muito dessas minhas experiências. Porque são coisas que a gente fala assim, nossa, como que eu vou contar isso pras pessoas? Porque, ainda mais eu que venho, né, da parte muito científica, da psicologia e tudo mais, da neurolinguística, mas a gente vai falar muito. E eu consegui, nesse último ano, com muito estudo, embasar muita coisa dentro da ciência. Então eu vou trazer muito para vocês. O quanto for possível, eu vou trazer essas experiências embasado de uma forma mais científica, usando a física quântica e tudo mais. Então vai ficar mais fácil de entender e de ver que isso é real. Na verdade, a gente fala assim, o mundo real. Antes eu falava isso, o mundo real, como se o mundo físico fosse o mundo real. Na verdade, hoje eu entendo que o mundo real é o mundo espiritual energético. O mundo físico é uma pequena parte desse mundo real. Eu não sentia meu corpo pesado, era uma leveza muito grande. Exatamente isso que acontece, entendeu? Você sai do seu corpo físico, da matéria, e acessa o seu corpo mental, acessa o seu corpo emocional, que é o corpo astral. A gente vai falar de corpo astral. Tem corpo baixo astral, alto astral, dependendo da vibração. Então, por exemplo, talvez aí você acessou bem um corpo astral do alto astral. Então, se tava leve, se tava essa sensação gostosa. Então, assim, então você acessa o seu corpo astral, acessa o seu corpo espiritual. Entenderam? Então, essa é a beleza da coisa. Quanto mais, Jane, você conseguir ir acessando e abrindo para que o fluxo do universo, o fluxo da fonte, o fluxo do amor corra aí no seu nível energético e alcance o seu nível físico, mais milagres, mais maravilhas, mais a gente vai viver o que é bom, perfeito e agradável. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que ele trouxe para nós. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se o que você está vivendo não é bom, perfeito e agradável, então você está fora da fonte. Está desconectado da fonte. Tem que voltar e se conectar de novo. Entendeu? Estou começando a entender as experiências que eu passei. É como se estivesse abrindo o cadeado. Exatamente. Você está abrindo o fluxo. Você está saindo da matéria e começando a acessar o fluxo das outras dimensões do seu ser. Você está acessando já dimensões mais elevadas do seu ser. É isso que está acontecendo. E é isso que vai acontecer cada vez mais e de formas extraordinárias. E o mais legal, gente, quando a gente abre esse fluxo e ele vem, milagres grandiosos começam a acontecer no mundo físico. E aí, para quem já acompanha e já ouviu falar disso, é hora das manifestações, das cocriações, é hora da gente, né, co-criar o nosso mundo. Lembra sempre disso, a gente tem que co-criar. Co-criar é o quê? É criar junto com a fonte, criar junto com o Criador. Se a gente criar só no ego, só na personalidade, aí a gente cria e cria coisa ruim. O ego, ele é maravilhoso. Lembrando, é igual o instinto de preservação. O ego é maravilhoso também, a gente precisa dele porque a gente está indivíduo, a gente está matéria, então a gente precisa dele, só que o ego tem que estar a serviço do espírito. Se ele ficar criando sozinho, tadinho, ele dá conta não, ele fica doidinho. Só faz besteira, tadinho. Entendeu? Só faz besteira. Então a gente tem que reconectar. Então,
Entenderam por que essa desconexão é a raiz de todos os problemas? É porque a gente entra no instinto de luta ou fuga, por conta do medo. E aí a gente vai só brigando com o mundo, problemas. E a solução é reconexão, porque aí a gente não vai mais lutar ou fugir, a gente vai ficar e resolver. Então a gente resolve todos os problemas. Simples assim, simples, né? Exatamente, só o amor existe. É isso que a gente vai aprender a fazer juntas. A gente vai aprender a conectar com o espírito e abrir as comportas para que essa energia poderosa do sol, o amor existe, venha lavando e dissolvendo todas as nossas criações com o ego, todas as nossas criações com a personalidade, porque é isso que causa o sofrimento. Só o amor existe. Só o amor existe é um comando de cura poderoso que traz uma energia de amor direto da fonte para limpar todas as nossas criações fora da fonte. Lembra sempre, o ramo fora da videira seca e morre. Não dá nada certo, tá bom? Vamos fazer uma transmutação agora para a gente fazer uma conexão. Então eu vou fazer uma conexão, vocês vão agora na nossa transmutação, vai ser bem legal, porque vai fazer uma conexão dessas dimensões que eu tô te falando, que eu tô falando pra vocês. Da física, a psicológica, que é a energética, e a espiritual. Vamos fazer agora uma transmutação bem bonitinha pra gente fazer essa conexão. Vamos lá? Prontas aí? Procurem um lugar tranquilo pra se sentar, respirar. Vou colocar aqui a nossa musiquinha de paz. Apagar a luz. Sentem aí numa posição bem confortável. Respira fundo, fecha os olhos, esquece o mundo lá fora e conecta com o seu mundo interior agora. Deixa as pernas descansarem no chão, as mãos no colo, para ficar tudo uma posição bem confortável, a coluna reta. Respira fundo, enche o peito de ar ao máximo e solta devagar até esvaziar os pulmões. Quando expirar, relaxa, solta. Vá se conectando com o seu mundo interior, esquecendo agora de tudo lá fora. Vá sentindo todos os órgãos do seu corpo soltar, relaxar. Tudo é silêncio e paz. Agora se concentre, preste atenção na sua coluna vertebral. Vá visualizando lá do comecinho da coluna, lá no seu cóccix, isso. Você entendeu? Vai lá. Lá no finalzinho da coluna vertebral, lá no seu quadril, e vai prestando atenção e subindo. Subindo. Subindo até
em cima, no pescoço. Você alcança o seu cérebro. Veja todas as ligações. Na sua coluna vertebral, na sua medula, que dá movimento ao seu corpo físico. E preste atenção no seu cérebro, seus neurônios. E pense agora nas informações que são transmitidas nas sinapses, na sua cabeça, no seu cérebro. E perceba que essas informações já são energia. Seus pensamentos já são energia. Então você sai do cérebro, do corpo físico e passa agora para o seu corpo energético, que são os pensamentos. Você começa agora a acessar a sua mente. Veja que não é mais físico, não é mais matéria. Agora já é energia. Você sabe que existe. Você experimenta os seus pensamentos, mas você não vê fisicamente. E o mesmo com as suas emoções. Perceba e entre em contato agora também com as suas emoções. Como você está se sentindo agora? Feliz, triste, leve, pesada, angustiada. Entre em contato com as suas emoções e perceba que também não é físico, mas que você tem certeza que é real. Cada emoção é tão real quanto o seu corpo físico é real. Cada emoção é tão real quanto sua mão é real, o seu pé é real. Todo o seu corpo é real. Não é físico, mas é real. Prepare-se agora para ir além e conectar com a sua verdadeira identidade, com a sua essência, com seu eu mais elevado. Visualize como se você estivesse expandindo, aumentando, crescendo, subindo. Se conectando agora com seu eu superior. Abra as portas. Receba o fluxo, a luz, o amor que vem da sua essência, que é conectada ao Criador.
Perceba que essa parte sua é uma com o Todo-Poderoso, com toda essa energia pura de amor. Você é uma centelha, um grãozinho de mostarda, um grãozinho de areia. Você é só uma centelha, mas você faz parte desse todo. Você é com ele. Você é com a fonte. E abra as portas para que o fluxo que vem da fonte derrame-se em todos os seus corpos, em todas as suas dimensões. Só o amor existe. Só o amor existe. Deixa lavar. Deixa curar. Respira fundo. Agradeça por essa conexão, por essa reconexão. E continue conectado. Nós não vamos voltar e desfazer tudo isso. Você vai continuar conectada com a sua essência, com a fonte. E lembre-se, você está conectada. Você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha. Você nunca esteve sozinha. Cheia de gratidão, de alegria, de amor. Respira fundo. Abre os olhos. Mexe o pescoço, aperta as mãos. É isso. Espero que tenha feito sentido para vocês viver esse momento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem, né, no direct, na caixinha de perguntas. E espero por vocês dia 2, no sábado, na imersão Mulheres Plenas, pra gente mergulhar fundo em todos esses conteúdos. É muita coisa pra gente vivenciar. Vai ser um dia incrível, um dia de autocuidado, de autoamor, de autocura, de autoconhecimento. Vai ser um dia muito mágico. Gratidão aos meninos que estão inscritas, que estão aí também. Denise, Dani, tá falando aí. Maravilhoso, estava precisando ouvir tudo isso hoje. Que bom, Dani, não tá sozinha, mulher, e você é muito forte e poderosa, vai arrasar, ó. Dissolve tudo isso aí, conecta na sua essência e no Criador e dissolve essa bagunça todinha, facinho, tá bom? Nada de lutar, nada de fugir, ficar e resolver, porque você não está sozinha, nunca esteve, tá bom? Beijo! Vejo vocês, Denise. Sábado a gente tá lá, Denise. Firme. Vai ser tudo de... Gente, tem tanta coisa, Denise. Tô preparando tudo, já tá tudo prontinho. Tô muito animada. Vai ter
tanta coisa boa, nem te conto. Você vai amar. Quem ainda não fez inscrição, se inscreve, que vai ser muito lindo. Gente, lá é tão lindo, no meio da natureza. A gente vai ter um almoço incrível. Vai ter um momento de conexão com a natureza. Vai ter momentos incríveis dentro do salão de eventos. Vai ser muito legal, vai ser top. A Jane foi embora, né? Jane, você já tá indo lá nas dimensões superiores mesmo, né? Voltou só agora. Que bom, que gostoso. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. E para aquelas que vão estar comigo, até sábado, né? Até sábado, 8 da manhã, lá na chácara. E para aquelas que não vão estar, até terça-feira que vem, 19h30. Beijo no coração. Gratidão por terem ficado aqui comigo, tá bom? Abraço e luz.